E agora vou fazer como o Roberto Carlos, eu apresento o meu amigo James Onick, parceiro de grandes empreitadas nessa vida. James Onick, eu estava me lembrando aqui na sua entrada que você também é um grande admirador, inclusive eu acho que você é próximo ao Padre Júlio também, né? Você circula muito em São Paulo, né? Eu não circulo tanto assim em São Paulo, Conde, mas eu tive a oportunidade de 2 vezes conversar com o Padre Júlio e a gente sempre poder fazer campanhas entre o nosso público aí das redes sociais para ajudar o Padre Júlio quando necessário. Então, você está falando com um admirador de primeira hora do Padre Júlio. Simone, minha companheira, da região da Moca ali, não é? Conhece muito bem o trabalho do Padre Júlio também. Então, a gente sempre admirou o trabalho desse homem e escutar o Adriano Diogo com essa garra, defender, né? A gente fica cada vez mais imbuído de estar nessa luta, viu, Conde? Olha, Aliás, parabéns pelo programa, cara. Que programaço hoje, hein? eu fico até arrepiado você falando que assim, eu tenho o privilégio, você vê, de conviver com você, com o Adriano Diogo, com o Folena, a Joana Salem, cada trabalho lindo, quer dizer, que privilégio é esse, né? E vocês Nossa. aqui que estão nos acompanhando também, esse casting, essa montagem que é feita aqui com todo cuidado, todo afeto e toda seriedade profissional também, porque todo mundo aqui é competente no seu campo. Onig, a gente vai agora um pouco para a pauta internacional, que é a especialidade do James Onick. Eu queria que você comentasse para a gente, primeiramente, a vitória do Trump ontem em New Hampshire. Eu sei que você está acompanhando de perto ali as eleições estadunidenses. Quando eu vi o perfil, destacando com vocês, em primeiro lugar, que o DeSantis, né, o Ron DeSantis, desistiu da pré-candidatura pelo Partido Republicano e apoiou o Donald Trump. Ele era o outro pleiteante ali a concorrer à presidência dos Estados Unidos e ficou como é que é o nome Nick dela? Haley. Nick Nick Haley. Haley. Quando eu vi o perfil da Nick Haley, quer dizer, ela é mais reacionária do que o Trump, Exato, belicosa. Meu Deus, eu exato. tô torcendo pro Trump, ô James Onick. Mas brincadeiras à parte, fala um pouco Não, dessa prévia que a gente teve ontem. incrível mato sem cachorro que os Estados Unidos está entrando, Conde. Você tem toda a razão, porque a Nick Haley governou um estado ultraconservador, que é a Carolina do Sul, e pouca gente lembra, Conde, que a Nick Haley é de uma família indiana. Ela é de pai e mãe indianos que foram estudar nos Estados Unidos, fazer o doutorado deles, e ela é aquela geração de americanos aceitos porque justamente abraçou a pauta da direita americana, daqueles americanos imigrantes aceitos, porque abraçou a pauta da direita. Você vê como existe perseguição a outros descendentes de imigrantes no Partido Democrata, que muitas vezes são acusados de estrangeiros, inclusive lembra do Obama, né? O Obama era acusado, tinha falsas notícias, dando conta de que o Obama nem americano era. Então, essa máquina destrutiva da direita estadunidense agora está operando muito forte a favor do Trump. E a meta principal, Conde, e para todos que estão nos ouvindo e todas que estão nos acompanhando, a meta principal do staff do Trump é liquidar a fatura o mais rápido possível. Ou seja, fazer com que a Nick Haley seja vista como inábil para competir e, portanto, as primárias republicanas serem encerradas o mais rápido possível e o Partido Republicano proclamar que Trump vai diretamente concorrer às eleições presidenciais. Esta é a meta do staff de Donald Trump. Pelos resultados, isso pode realmente acontecer, mas a renúncia do governador da Flórida de participar dessas primárias mostra que a força avassaladora do trumpismo está criando um grupo amplo dentro do Partido Republicano para chegar com muita força. Eu confesso a minha surpresa com o DeSantis pulando fora. Estou surpreso, acreditava que ia mais para frente ainda, mas agora, com a Nick Haley, que ela continua sendo uma adversária dentro do partido, a situação favorece muito a Donald Trump. Favoreceu o Trump. Olha, gente, deixa eu colocar aqui a foto da Nick Haley para vocês. Está aqui. Uhum.
E os americanos e a imprensa norte-americana, estadunidense, chama de maneira, a meu ver, racista, de não branca, né? Eles assim, quando eles realmente têm essa, o brasileiro acha, a elite brasileira acha que é branca, né, o Ronig? Mas não é Sim, branca. para eles não é branca. É aquela história que os jovens que vão para lá, nossos alunos, ex-alunos, o brasileiro não é branco por definição. Não Quer é dizer, branca. existem coisas que a gente não entende nesse Eu fico colorismo. lisonjeado, estou muito É, feliz de não ser branco. bom, a gente fica muito feliz porque justamente esses brancos que eles têm lá, na verdade, é uma identidade ideológica, né? Não é uma questão étnico-racial. É uma identidade ideológica. Isso é muito Perfeitamente. triste. Só para vocês entenderem, olha só os traços. O Brasil tem essa coisa da pigmentação muito forte, né, É dos o traços colorismo. étnicos e tudo mais. Ela é filha de indianos, mas enfim, quem diria no Brasil que essa mulher não é uma mulher branca? Não, nos Estados É. Unidos ela não é uma mulher branca. Eu quero trazer informação. O Trump venceu em New Hampshire, venceu com vantagem, mas não foi tão grande assim, né, o James O'Neill? Sim, 54,6%, que dá 11 delegados, e a sim. Nikki Haley ficou com 43,2%, com 8 delegados. Eu queria que você falasse para a gente da situação jurídica do Donald Trump. Uhum. Ele, inclusive, já recorreu à Suprema Corte estadunidense, está recorrendo o tempo todo para garantir que ele não seja tornado inelegível. Isso. Você que conhece melhor ali as questões que são bem diferentes das brasileiras, né? Senão o Trump já teria se tornado inelegível também ali. Quais são as chances do Trump ter problemas legais, né, na candidatura? Existe essa possibilidade ainda? Existe ainda essa possibilidade. Mesmo porque, com o passar do tempo, o Partido Republicano ele se escorou muito em ações, como você bem disse, de proteger a candidatura Trump em qualquer estado onde ela for aceita, para que não entrem recursos, como em alguns estados ele já passou por problemas sérios, foi excluído de cédulas, e isso pode se reproduzir em outras regiões. Mas a cada dia que passa, eles contam com a questão do tempo, sabe, Conde? Ou seja, não daria tempo mais hábil para fazer qualquer ação jurídica que impeça ele de concorrer. E uma vez entronizado, Deus o livre e guarde, na presidência da República, esse traste teria o escudo do executivo para se proteger e, por isso mesmo, dificultando qualquer ação futura. Então, a corrida hoje do staff republicano trampista é para que as primárias se encerrem, eles consigam barrar qualquer ação e, com o passar de cada dia, fica cada dia mais difícil a gente conseguir barrar a candidatura Trump. Olha, me Olha, colocando aqui, a gente conseguir. a gente conseguia como se fosse, mas é um pouco. Inclusive, a gente brinca de vez em quando que a gente devia votar também para presidente dos Estados Unidos, afinal de Nem contas, eles que falo, mandam, né, em tudo. nem falo. Gente, perguntas para o James O'Neill aqui, se vocês quiserem fazer no bate-papo, vou ter imensa satisfação em relatar aqui e trazer para o James O'Neill, nosso convidado especial nesta quarta-feira. Eu estou ficando num dilema, O'Neill, curioso, porque assim, a gente vê o Joe Biden, uma pessoa muito complicada no cenário internacional do ponto de vista da inconfiabilidade, realmente, quer dizer, alguém que insuflou o conflito na Ucrânia, que chancela o massacre, o genocídio que Israel está fazendo em Gaza e que espalha o terror, né, a rigor, para o mundo inteiro. Os democratas têm essa característica. E os republicanos já têm uma característica um pouco diferente, que eles são mais provincianos, né? Eles deixam um pouco a geopolítica e se preocupam mais com o mercado interno, com a política interna. Isso, evidentemente, em linhas gerais. E a gente percebe que o Trump, para o mundo, para Gaza e para a Ucrânia, nesse momento, seria até melhor. Eu gostaria que você comentasse um pouco essa questão, quer dizer, que se for necessário eleger o Trump para, por exemplo, terminar o conflito na Ucrânia, que hoje você viu a Rússia acusando a Ucrânia de ter abatido um avião com 74 pessoas dentro? Enfim, queria Exato. ouvir você sobre isso.
Olha, Conde, foi muito bom você trazer esse tema, sabe? Porque essa diferença entre democratas e republicanos tinha se diluído há muito tempo atrás e ela veio ganhando relevância mais uma vez, especialmente com o Trump. O Trump, ele cria crises. Ele é um especialista em criar crises. E o Biden se especializou em criar guerras. Essa é a diferença que nós vamos ter na eventualidade de uma vitória do Trump. Eu não digo que vai arrefecer, vai diminuir a situação, mas o Trump vai trazer, então, crises pontuais, exigindo, utilizando de força, de pressão dos Estados Unidos, bloqueio, sanções, né, boicotes. O Trump age num outro patamar. Então, isso não significa que o mundo não terá uma sucessão de crises promovidas desde Washington, mas, neste exato momento, ele consegue passar por eleitor americano a imagem de que ele escolheria um outro caminho. Isso também pode ser uma falácia, vamos dizer assim, porque o envolvimento dos Estados Unidos nessas questões já permeou todo o ambiente industrial, o complexo industrial militar americano e principalmente a linha política que defende uma ação mais contundente contra a Rússia. Então, o que nós assistimos hoje com a derrubada deste avião mostra exatamente o ponto por onde você começou a sua fala. Eles incentivaram tanto isso que agora, aqui falando agora como amigo, não como professor de geopolítica, eu fiquei lendo a notícia, eu falei, meu Deus, deixa eu procurar nos analistas aí, quem está falando sobre isso, mas eu falei, não, peraí, é possível sim, olha a loucura que acontece, Conde, é possível sim que os ucranianos tenham abatido um avião Ilyushin russo com ucranianos dentro. Sabe por quê? Há uma divisão dentro das Forças Armadas ucranianas. Então a gente nunca vai saber quem estava dentro desse avião, se são rivais do Zelensky, se são rivais do alto comando, se estavam se entregando para fazer, para ter dedo duro. Delatar alguma coisa. Exatamente. Né? Então a situação construída para os Estados Unidos leva, olha que coisa, Conde, leva a gente a entender que é até difícil estabelecer uma análise de fatos tão violentos e tristes como a derrubada desse avião, porque deram corda para o Zelensky, deram corda para essa extrema-direita ucraniana. Olha só o que está acontecendo hoje em dia. Tá aqui o James Onick. Eu vou para o bate-papo agora. Eu estou buscando aqui a informação mais completa sobre a acusação que a Rússia está fazendo nesse momento, que é grave, que pode fazer... É grave, porque os ucranianos estão dizendo, mas tinha míssil do sistema S-300 dentro. Pô, mas espera aí, se tem míssil do sistema S-300 e o seu sistema de inteligência afirma, tira que é míssil, então vocês têm que ter provas disso, né? E eu quero ver se o avião foi abatido em território russo ou território ucraniano. Foi território russo. Foi território russo. Eu queria confirmar, mas o James já sabe. Bom, primeiro, bate-papo aqui no nosso 11 News, sempre prestigiando o nosso público maravilhoso aqui. Modeste as favas, como diz o Lenny Streck. Exato. Esse público aqui é politizado e é muito legal. A Malu, olha que graça a Malu dizendo aqui, eu não tenho pergunta para o James, só tenho a aprender. Malu, que é isso? Se todo aluno fosse assim, né? Poxa, Malu, obrigado. Vamos aprender juntos, muito né? Legal. Que é o importante. Rogério Gonçalves, Trump vai afundar de vez os Estados Unidos, China, real, maior potência do mundo, agradece. Eu concordo. Regina Zalkleves, mundo louco em que é possível detectar tanta gente que é pior que o Trump. Pois é. Mesmo. E aqui, a Neuza Maria, Padre Júlio Lancelotti para o Prêmio Nobel da Paz. Essa campanha vai pegar. Agora, 2 comentários com relação à minha pessoa aqui, que eu faço questão de trazer. O primeiro me atacando aqui. Quer ver? Olha só. Não dá nem para ler o nome da pessoa. Aliás, não é um nome, né? O Conde precisa corrigir o defeito de interromper o entrevistado no meio do raciocínio. Olha, eu não vou corrigir esse defeito, viu? Me desculpa, viu, gente? E não corrija, porque você é sempre bem-vindo no bate-papo, que é isso. E aqui, o Hélio aqui, que é um elogio que eu estendo para o James e para todos nós aqui. Conde, privilégio mesmo é o nosso em ter um cara como você na mídia, que só leva grandes feras do bem para nos informar. É uma pena que não podemos ficar 24 horas assistindo. Grande abraço, sucesso. Tá aqui, eu já ganhei o dia. E agora a gente segue aqui. Deixa eu trazer informação
né? A Rússia acusou a Ucrânia de abater hoje, nesta quarta, um avião de transporte militar pesado, o Ilyushin Il-76, perto da cidade de Belgorod, no sudoeste do país. Segundo o Kremlin, todas as 74 pessoas morreram a bordo, 65 delas prisioneiros de guerras ucranianos que seriam trocados por russos. O incidente representa uma escalada importante no conflito que já dura quase 2 anos. Se a narrativa russa estiver correta, mas há uma série de dúvidas acerca dessa narrativa, enfim, desse relato. Por hora, a Ucrânia não se manifestou sobre o episódio. Agora, não é de se admirar, porque se Israel bombardeia os próprios reféns, né, matou os próprios reféns, e no 7 de outubro mataram, o jornal Haaretz já deu isso, já faz tempo, né, que o próprio exército israelense matou muitos israelenses naquele 7 de outubro. Sim. Mas eu queria devolver para você seguir nessa escalada na Ucrânia com relação a esse abate desse avião. Pois é, Conde, é a tal da tecnologia aplicada à guerra. Quer dizer, você tem uma informação, ela corre rápido, ela chega rápido no seu sistema de informações, no seu serviço secreto, e você tem tecnologia para eliminar. Então, qualquer erro nesse caminho, ele pode dar uma tragédia, como aconteceu lá perto da faixa de Gaza, e agora com esses militares ucranianos. O que eu quero dizer com isso, Conde? A guerra, ela é uma ferramenta absurdamente desumana, desumanizadora, e ela está se transformando com a tecnologia, com essa rapidez de informação, serviço secreto, drones, observação internacional, rastreamento, ela está se transformando também numa ferramenta falha. Por quê? É rápida a informação e ela não pode ser checada. Eu estou falando isso justamente porque o exército ucraniano ele está com um déficit de equipamentos enormes. Eles têm tanques, sim, eles estão recebendo, mas eles estão lutando contra um país que atrás dos Montes Urais tem fábricas e fábricas e fábricas de armas, produzindo à medida que for necessário. Não digo que a Rússia hoje seria uma gigantesca a indústria armamentista, mas ela é poderosa, ela tem capacidade... Ela é autossuficiente, né? Perfeito, Conde, ela é autossuficiente, ela tem as reservas minerais, ela tem a tecnologia, ela se modernizou durante aqueles anos onde houve a valorização das commodities, que a Rússia passou a vender gás, passou a vender petróleo, e o Putin investiu muito nisso. Então os ucranianos, eles têm a tendência daqui para frente, Conde, a repetir erros cada vez maiores, e isso pode comprometer o futuro da guerra. Vou interromper o Onig de novo. Não, pode interromper à vontade. Onig, me parece, eu queria que você confirmasse ou não, que os países europeus, né, já estão cansados também dessa guerra, deixaram também de financiar a Ucrânia. Confere essa observação? Confere. Eu estava conversando com um amigo que mora em Londres, e eles estavam num seminário lá interno, lá em Inglaterra. Um velhinho, um professor de idade, né, bastante sênior já, teria dito: que bom que nós saímos da União Europeia nesta hora, porque nós podemos apoiar ou não a luta da Ucrânia na hora que nós bem entendermos, sem quebrar essa história de blocos ou não blocos. Quer dizer, repare bem na discussão que eles estão fazendo. Já estão condicionando ou discutindo a possibilidade de parar de apoiar. Do Chatham House, gente alto nível, que influencia as decisões londrinas. Agora, no caso da França, você já percebe a preocupação deles. Está indo muito dinheiro para isso. O que amarrou esses caras da Europa com os Estados Unidos realmente é o Pacto do Atlântico Norte, é a OTAN. E essa OTAN, ela é uma arma política e geopolítica que ainda tem muita lenha para queimar. Por isso que o conflito é indefinido. A OTAN está meio tantã. Desculpa, infame o meu trocadilho. Agora, já que você falou na OTAN, tem um dado recente, quer dizer, eles programaram um exercício gigantesco, maior, desde a Segunda Guerra Mundial, desde inclusive 88, me parece que foi a maior operação que eles fizeram ali, envolvendo Suécia, Polônia, Alemanha, né, operações em todos os lugares. E um analista estadunidense disse o seguinte: a OTAN está fazendo isso agora
porque com o perigo do Trump voltar à presidência, o Trump quer sair da OTAN, ele não gosta da OTAN. É por isso que eu fico tão simpático ao Trump nesse momento. Explica isso para a gente, James O'Neill, que esse exercício e militares americanos, estadunidenses, disseram o seguinte: nós estamos nos preparando para a guerra contra a Rússia. Exato. Abertamente. Exatamente, Conde. Eles colocaram pânico no ar de novo. É isso que aconteceu. Eles estão tentando trazer a opinião pública para a ideia de pânico de que a Rússia vai avançar para a Ucrânia e, portanto, eles precisam estar preparados. Isso também inclui uma coisa importante que você citou, que é a inclusão da Suécia dentro das fileiras da OTAN. Então é como se a Suécia estivesse sendo entronizada. E, ao mesmo tempo, mostra a importância da OTAN para parte da opinião pública americana, já que o Trump reclamou no final do seu mandato de que os parceiros da OTAN, em especial aqueles mais próximos do leste europeu e mais especificamente a Alemanha, gastavam pouco com armas. E, portanto, por que os Estados Unidos têm que gastar mais? Ele estava muito pé da vida com os parceiros deles. Então, agora sim, mostra claramente que a liderança da OTAN está querendo segurar as pontas para que a guerra continue e para que aí no caso, né, o complexo sistema industrial militar continue ganhando dinheiro. A gente sabe que tem isso envolvido também, e com isso a Europa esteja cada vez mais envolvida nesse buraco que é essa guerra, porque é um verdadeiro buraco, Conde, não tem um jeito de solucionar, não vai acabar do jeito que todo mundo espera, nem a Rússia vai dominar toda a Ucrânia, nem a Ucrânia vai conseguir retomar suas terras. Então a chegada do Trump, ou a possibilidade da chegada do Trump, faz com que as peças se movam, porque o Trump vai cobrar gastos militares, senão ele também vai tirar o pé. Lembrando que o Trump também é próximo ao Putin, e queria lembrar também que, ao contrário de todas as previsões da imprensa precarizada, né, que faz a cobertura internacional no Brasil, que muitos dizem que é a pior do mundo, né, que a cobertura internacional brasileira é muito, muito ruim. Todo mundo me diz isso, viu, James O'Neill? A Rússia, ela, ao contrário, né, do que as sanções poderiam, ela melhorou, ela cresceu, ficou mais forte, né? A moeda russa ficou mais forte, os laços, eles reforçaram laços com os países árabes, com a China e tudo mais, e, né, impressionante, quer dizer, não deu certo, né? Porque eles queriam Perfeito, Conde. Eles trocaram contratos, Conde. Aqueles contratos que foram rompidos pelos europeus, eu acho que já era mais ou menos final de 2022, começo de 2023, eles já tinham substituído por contratos com a Índia. Quer dizer, eles não perderam nada. Tudo que eles pararam de vender para certos países da Europa, eles passaram a vender para outros parceiros, Irã, Índia, entre outros. Então a Rússia tem um fôlego muito maior do que os estrategistas da OTAN acabaram calculando. A guerra, Conde, pode começar, na minha opinião, pelos meus modestos estudos, a guerra pode começar a causar algum estrago na economia russa entre 4 e 5 anos. Uma guerra de longa duração, aí sim os russos vão começar a ter problemas, porque isso necessita você ter um aparato financeiro que dê sustentação a isso. Aí sim. Mas agora, no segundo ano da guerra, e com a guerra praticamente parada, estanque, né, digamos assim, os russos estão continuando a produzir armas. Então, a partir de hoje, mais 4 anos. Não é que desde o começo da guerra, sabe? Dependendo da ofensiva, é difícil se derrubar a Rússia. Você está dizendo que a cada dia que essa guerra é prolongada, a Rússia vai ficando mais forte, a Ucrânia vai ficando mais fraca, né? Mais ainda tendo uma assimetria ainda maior do que aquela que foi identificada no começo do conflito. Exato. James O'Neill, a gente chega ao fim aqui dessa edição especial do 11 News. Cada edição uma aventura, uma maratona maravilhosa que me faz sair daqui um pouquinho cansado, é claro que a gente fica 2 horas, mas renovado com os nossos convidados e com a excelência das análises que por aqui são arroladas. Eu quero desejar
Querido Onig, um excelente trabalho para você, excelente semana, estamos na quarta-feira ainda. Amanhã eu já começo a desejar um bom fim de semana para todo mundo. Deixa eu tirar o banner aqui e a gente vai encerrando nosso programa. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui no 11 News. Continuem na nossa programação. Amanhã estaremos pontualmente às 11 horas para mais uma edição do nosso programa. Valeu, James. Obrigado. Um abraço, Conde. Muito obrigado. Tchau, tchau.